Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, dentro dessa chuva intensa, a presença de todos aqui e as pessoas que estão nos assistindo no stream. Nós, na Japan House, temos uma sequência, um ciclo de palestra com a querida, né, Thelma. E, dessa vez, ela vai abordar um pouco sobre o mundo de ukiyo-e e também o que veio, né, o que representa, o que são representados no ukiyo-e. Essa palestra tem como base as nossas exposições. Nós temos uma exposição embaixo que chama Japão em Sonhos, que é uma experiência imersiva nesse mundo de ukiyo-e através de projeções. E, fora isso, nós também temos uma exposição Conexão do artista Tadashi Kawamata, lá em cima, então fique à vontade também para verem lá. E aí eu vou passar a palavra, então, para a Thelma, que ela vai explicar. Por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite chuvosa. Agradecer a Japan House São Paulo, que uma vez por mês nos recebe aqui com um tema relacionado à gastronomia. E, seguindo essa agenda da própria Japan House, de estar apresentando a cultura japonesa, somente com abordagens contemporâneas, eu escolhi para esse mês o tema de ukiyo-e e como ele se relaciona com as outras artes, e, em particular, com a arte da culinária japonesa. Na palestra passada, eu falei um pouco sobre Kodawari, sobre o prato perfeito, né? Como os artesãos, como os grandes chefes japoneses, eles buscam isso no seu trabalho, seja na cozinha, seja no seu ofício, fazendo as cerâmicas, fazendo os utensílios. E quando eu estive ali com o chefe em Kyoto, o grande chefe Murata, ele fez questão também, lá no restaurante dele, o restaurante mais estrelado de Kyoto, né? O chefe Murata é o chefe japonês mais estrelado. Ele detém 7 estrelas Michelin, né? Que é a soma dos 3 restaurantes dele. Lá, no restaurante dele, em Kyoto, ele fez questão também de apresentar para a gente a arte que está envolvida além do prato, né? Então, você tem um prato, mas você tem toda uma arte. Então, veio uma pessoa especializada em arte tradicional japonesa, trouxe essa peça de inestimável preço. Tá? Na verdade, ela faz parte de um antiquário. E aí você vê aqui um painel representando a corte imperial, as estações. E aqui uma série de cerâmicas, objetos de laca, objetos de porcelana, né? E também no restaurante dele, cada sala tem uma decoração específica. Seja ali um pergaminho com a escrita japonesa, Shodo, o vaso, e aí vocês percebem na própria apresentação do jantar, né, todos os aspectos ali envolvidos, seja nos copos, nos utensílios, nas cerâmicas, nas louças. E então eu comecei a fazer esse paralelo, né, que, na verdade, quando você fala em culinária japonesa, você realmente também pensa muito na parte da arte que está envolvida ali. E aí a gente toma, por exemplo, a arte tradicional japonesa, né? No geral, a gente se refere à arte, principalmente as pinturas, as ilustrações japonesas, são chamadas de Yamato-e, ou as pinturas tradicionais japonesas. Então, todo mundo já viu alguma figura tradicional japonesa, né? Geralmente são cenas da corte, muito coloridas, são pinturas feitas por grandes mestres japoneses. E o que a gente está abordando hoje, na verdade, vai ser o ukiyo-e também. E quando a gente fala de arte e artesanato japonês, as pessoas acham que é só pintura, né? Que às vezes é escultura. Mas no Japão é muito intrincado esses conceitos. Então, kimono é uma arte, né? Você tem os tecidos, você tem as estamparias, você tem todo o trabalho em ouro. Kimono é uma arte. A decoração, a arquitetura é arte. É uma arte super tradicional também. Objetos em laca, às vezes com ouro. A espada japonesa. Então, os grandes artesãos que faziam as espadas dos samurais,
Também é uma forma de arte, é um dos grandes tesouros do Japão. E hoje em dia a gente usa muito isso na cozinha, porque a tradição deles nessa arte passou para as facas japonesas. As facas japonesas, como eu falei, a que a gente usa hoje em dia, são as facas mais cobiçadas pelos grandes chefes no mundo inteiro. Então, é uma herança, é uma arte herdada pelos grandes artesãos desde quando eles faziam as espadas dos samurais. Arte em bambu, em madeira. Aquilo, por exemplo, é um recorte, era uma pintura para um leque, mas hoje está em um dos grandes museus do Japão. Você vê uma cena retratando a antiga Kyoto. Os templos japoneses são também considerados tesouros do Japão, é uma forma de arte. Toda a arquitetura que está ali envolvida, todo o conceito. São também artistas, artesãos, são grandes especialistas, porque cada um dos detalhes, para você fazer um templo desses, para você fazer uma arquitetura tradicional japonesa, envolve muita história, muita técnica, envolve um trabalho muito rigoroso e muito cuidadoso. Tanto que a gente vê ali, nesses templos, com centenas de anos, milhares de anos, e alguns, curiosamente, eles são refeitos a cada 100 anos, a cada 20 anos, a cada 50 anos, porque grande parte deles são feitos em trabalho em madeira, e é uma tradição que é passada de geração em geração. Para cada vez que um templo precisa ser refeito, todas as características, toda essa arte é mantida. Cerâmica, por exemplo. O Japão, ele, como uma ilha, desenvolveu uma linha muito particular de estética. Então, assim, a gente acha que a arte tem que ser algo muito rebuscado, muito trabalhado. Isso aqui é uma peça muito apreciada também, guardada como tesouro, está no museu. Essas características japonesas de apreciar o minimalismo, o zen, de apreciar algo que é natural. Tem um conceito que a gente chama de wabi-sabi, que é valorizar o que é natural, o que tem a pátina do tempo. Às vezes, pequenas imperfeições que fazem com que a peça seja única, com que ela tenha uma personalidade, que seja algo irreproduzível. Às vezes, uma conjunção de fatores, seja do artista, do que ele colocou ali, quando, de repente, surge uma peça que é única, que tem uma característica que, quando você olha, você aprecia aquilo exatamente por ser uma peça única, irreproduzível. Eu acho que uma das grandes raízes também dessa unicidade, dessa coisa única que é a arte, a estética japonesa, a gente percebe também como eles valorizam, por exemplo, a escrita, o Shodo. Então, a escrita japonesa também é uma forma de arte, a caligrafia japonesa. Aqui você tem a arte do incenso, você tem a arte do chá, tem a arte do ikebana, de você arranjar uma flor. Então, assim, são todas coisas que confluem, para a gente começar a pensar. Quando a gente fala em arte japonesa, tem muita coisa envolvida aí. Arte, artesanato, design, arquitetura, e todas as outras artes, seja música, literatura, teatro, peças de vestuário. Está tudo muito ligado, tem tudo uma estética muito única, e é toda a expressão do Japão. E como cada um desses artistas, artesãos, eles se dedicam ao seu ofício para produzir algo único, com uma estética única, que está ligado à cultura e à tradição japonesa. Todo mundo reconhece essa peça de arte? Essa é a grande onda de Kanagawa, de Hokusai. Essa, provavelmente, é a obra de arte japonesa mais reconhecida no mundo. É também reconhecida como uma das grandes obras de arte do mundo inteiro, de toda a história da arte. É a peça de arte mais reproduzida, mais reconhecida e de maior aplicação popular também. Todo mundo já viu camiseta com essa estampa, todo mundo já viu gravuras, todo mundo já viu isso reproduzido em livro, capa de disco, já viu isso, talvez, em grafite, interpretações, talvez, modernas disso daqui. Então, assim, essa talvez seja a peça de arte
uma das mais reconhecidas no mundo inteiro. E é uma peça de ukiyo-e. Todo mundo sabe o que é ukiyo-e? Bom, são pinturas e gravuras, cujo tema, ou mote central, é ukiyo. São as cenas de um mundo. Eles chamam de mundo flutuante. Ela está localizada no período do século XVII, a última metade do século XVII, até a última metade do século XIX. O mundo flutuante. O que seria isso? Nessa época, nas grandes cidades, né, você tem a formação dos grandes centros urbanos, Edo, que era a antiga Tóquio, Kyoto, Osaka. Você tem o surgimento de uma classe já burguesa, né, com sucesso comercial muito próspera, e para atender toda essa classe nova com muito dinheiro e com muita sede de estar consumindo arte, consumindo cultura, você tinha casas de chá, você tinha bordéis, você tinha teatros, e surgiu uma cultura hedonista. Vamos aproveitar a vida. Vamos apreciar a passagem das estações. Vamos apreciar todas essas manifestações de arte, essas manifestações de cultura. E dessa cultura, desse mundo, né, desse ambiente, surgiu também não só a arte figurativa das gravuras, das pinturas, mas também a gente pode falar da literatura. Tem um gênero muito próprio ligado a essa cultura, né, a esse ambiente, chamada ukiyo-zoshi. E, curiosamente, o termo ukiyo, na verdade, é uma ironia. Né? No budismo, você tem o mesmo termo com esse mesmo som, né? Um termo homófono, que a gente fala, tem o mesmo som, tem a mesma, mesma pronúncia. Tá? Ukiyo, segundo o conceito budista, é a dor da vida, são as dores da vida. A vida é dolorosa, você tem que aceitar que a vida é feita de dor. Mas eles, ironicamente, passaram esse termo para algo que significa prazer, aproveitar os prazeres da vida. Carpe diem, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar os prazeres da vida. Tanto que aqui uma das obras mais famosas, super coloridas aqui de ukiyo-e, é exatamente uma cena de um teatro kabuki, cheio de gente, está até vendendo comida ali, então, representando esses cenários, né, alegres, bem esfuziantes desse mundo. Vocês sabem como é feito o ukiyo-e? As pessoas acham que elas são pinturas, né? Tudo bem, você tem as pinturas, você tem as ilustrações, mas grande parte das obras de ukiyo-e são gravuras, são estilogravuras. Na verdade, não era só o artista. Você tinha um artista que fazia a arte, fazia a concepção do tema que ele queria retratar, mas você tinha a colaboração com o artesão. O artesão, o que ele fazia? Ele gravava em madeira. Então, vocês imaginam o trabalho que é também, além de você ter o trabalho do artista, você fazer todos esses detalhes em madeira. E depois, essa madeira, ela ia estampar as folhas de washi. O washi é o papel especial japonês. Então, na verdade, eram estampas. Qual que era o propósito disso? Era realmente ter escala. Então, você tinha uma obra que era reproduzida várias vezes. E você tinha pessoas que estavam ali ávidas para consumir esse tipo de arte, para decorar a casa, às vezes para levar como lembrança, né? Tá em viagem ou foi fazer um encontro comercial na cidade grande e quer levar uma lembrança daquilo. Então, você tinha uma gravura, tipo um cartão postal. Aqui é o que eu falo, talvez, da metalinguagem de ukiyo-e, né? Mas é uma imagem de ukiyo-e representando o próprio método de fazer isso. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Mas tem as folhas ali secando de washi. Você tem as pessoas aqui, né? Estampando as folhas, tem alguém gravando. Então, era assim que era feito. Aqui também, o Tagawa Kunisada, um dos grandes artistas, né, ele mostra aqui também exatamente isso, como era feito
a técnica do ukiyo-e. Aqui, lógico, é uma obra meio poética, porque, com certeza, você não tinha mulheres bonitas, né, vestindo kimonos lindos, fazendo isso. Mas é uma representação dessa técnica. Você vê vários tipos de tinta, você vê alguém aqui realmente aplicando na placa de madeira, né, outra aqui esculpindo a placa, alguém misturando tinta. Isso aqui provavelmente é um bloco de tinta, né, do sumie, que você realmente tem que raspar a tinta preta e dissolver na água. E alguém aqui finalizando, pintando a obra. E o mais barato, né, do ukiyo-e, os temas. Os temas eram os mais variados possíveis. Cada artista teve uma especialidade, e o que eles faziam era adaptar, realmente, era sentir o que o público talvez fosse se interessar mais, né? Cenas cotidianas, mulheres. Mulheres eram muito retratadas, né? Mulheres bonitas. O Monte Fuji é um tema muito recorrente também. Com certeza, o Monte Fuji, até hoje, né, é o cartão postal do Japão. Então, você sempre vai ver o Monte Fuji em vários tipos de representação, em várias cores. Cenas familiares, com crianças, cenas de batalha de guerreiros, de samurais. As estações do ano são sempre muito retratadas. A neve, principalmente, eles gostavam muito da neve. As cenas fantásticas japonesas, né? As lendas japonesas. A história japonesa é muito povoada de fantasmas, de demônios. Então, você sempre vai ver isso como um tema muito presente também nas gravuras de ukiyo-e. Os animais, tanto em situações naturais, quanto em situações em que eles são retratados, talvez com um tipo de sátira, né, fazendo atividades humanas. E também muito de humor. Né? Isso aqui parece muito atual, mas, na verdade, também é uma obra famosa, lá pelo século XVIII também, né? Mostrando uma figura, talvez, de um monstro ou de uma lagosta, e que, na verdade, era a sombra de uma pessoa pescando ali. E, como temática, né, desde cenas cotidianas, é lógico que não poderia deixar de ter como foco também comida. A comida está muito presente também nas obras de ukiyo-e. E foi esse o gancho que eu trouxe hoje para mostrar como pode ser muito gostoso também, né, você perceber isso na arte, numa arte que é tão reconhecida no mundo todo. Aqui você tem de Utagawa Kuniyoshi. Na verdade, vocês vão ver muito o termo, né, o nome Utagawa em vários artistas. É meio confuso, mas, na verdade, Utagawa ele foi o fundador de uma escola, então todos os discípulos dele, principalmente os mais famosos, 2 ou 3 discípulos dele, acabaram também adotando o nome Utagawa. Então, aqui você tem a imagem de uma mulher com kimono. Na verdade, o título dessa obra é realmente para falar uma mulher bonita vestindo um kimono, né, com um padrão bonito, e comendo sushi. Particularmente ali é o nigirizushi. Nessa época já começava a surgir o nigirizushi. Ele estava começando a se popularizar. Né, eu já contei em palestras anteriores a história do sushi, que, na verdade, o sushi, antigamente, a forma ancestral dele era o narezushi. Era uma forma de você conservar os peixes. Então, você pegava os peixes, você colocava o arroz, e o arroz fermentava. E a fermentação do arroz era usada para conservar o peixe. Quando você queria comer o peixe meses depois, você só raspava aquele arroz já todo fermentado e comia só o peixe. Depois foi sendo desenvolvido, né, principalmente em Edo, na Bahia de Edo, antiga Tóquio, Bahia de Tóquio, essa forma de sushi como uma forma de fast food. Então, você tinha na Bahia de Tóquio, né, várias banquinhas, e os pescados chegavam frescos, então você não tinha necessidade dessa conservação. E eles começaram, então, a temperar o arroz com vinagre e servir junto com peixe. Era uma forma de... Era um finger food, era um fast food. E aqui era também a caracterização, né, de uma cena do Matsugazushi, que era
o sushi ya, a casa de sushi mais famosa nessa época em Edo, antiga Tóquio. Aqui tem uma obra muito famosa de Hiroshige, que é um prato de sushi, que inclusive foi a imagem que eu usei para a chamada dessa palestra. Então, é impressionante, né, as cores e como ele retrata algo muito tradicional, algo que a gente usa até hoje. Se você pensar que isso aqui é de meados de 1800, né, lá para 1850, e até hoje, esse visual, essa montagem, esse tipo de apresentação do sushi é atual. Então, assim, é uma tradição que segue. É muito legal para a gente reconhecer isso, né, como a tradição se mantém, como isso não muda. Hiroshige é um dos artistas mais famosos de ukiyo-e e também um dos mais malucos, entre aspas. Dizem que ele se mudou durante a vida dele de lugar ou de casa quase 100 vezes. E a gente fala só Hiroshige porque é muito confuso. Ele mudou de nome umas 3, 4 vezes também. Então, você vai ouvir vários nomes, né? Tanana, Hiroshige. Então, é melhor falar só Hiroshige. Tá? Ele tinha essa característica também. Aqui, outro artista famoso, Tsukioka Yoshitoshi. Ele produziu uma série. Tá? A maioria não, na verdade, quase todos os artistas de ukiyo-e são muito prolíficos. Né? O ukiyo-e realmente nasceu com uma forma, né, de fazer arte para realmente fazer em série, para ser muito prolífico mesmo. Então, ele fez 32 cenas femininas, e uma das famosas, realmente, é dessa cortesã, comendo um tempurá. Ali, talvez seja um peixinho já preparado como tempurá. Aqui é de uma obra um pouco mais anterior, talvez lá para 1700 e pouco, até 1800, de Teisai Rokuba, e é um prato de ossetirori. Então, é uma tradição do Ano Novo japonês de você comer certas preparações para trazer boa sorte, né, um prato de Ano Novo, e você também sempre acaba identificando isso. E todo esse cuidado de reproduzir a tigela, os alimentos ali dentro. Então, também é muito legal quando a gente reconhece essas tradições que são passadas e estão muito bem documentadas. Aqui é uma obra muito detalhada. Outro, o Tagawa Kuniyoshi. Aqui, retratando uma cena de Izuei, uma casa especializada em enguia, em Ueno. Tá? Então, a gente, se observar, né, muito atentamente essa cena, a gente consegue aprender muita coisa dessa tradição de se servir em guia. Tá? Na verdade, essa é uma obra composta por vários outros painéis. Aqui era o restaurante, então aqui você tem a cena da pessoa preparando, mas tem outros painéis também mostrando os clientes consumindo a enguia. Se você prestar atenção aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Mas vocês já viram como é que é uma enguia? Muito escorregadia. Tá? São poucas as pessoas que têm a habilidade para abrir uma enguia. O jeito tradicional é você realmente pregar, literalmente pregar a cabeça da enguia na tábua, para daí você conseguir abrir ela. Então, isso está muito bem retratado aqui. E, geralmente, as cenas do ukiyo-e também se situavam na estação do ano. A enguia é especialmente indicada para ser consumida no verão. É um prato de verão. Eles dizem que a enguia tem propriedades energéticas, né? É um prato muito forte, que, na verdade, ajudam você a fugir um pouco da letargia, que o calor, né, todo aquele clima. No Japão, no verão, é muito úmido, é muito quente no verão. Então, para tentar combater aquela letargia, você come enguia. Tá? Então, aqui tem todo o preparo, né, uma faca especial e a enguia pregada aqui. Aqui também é uma cena muito bonita do Tagawa Kunisada. É uma cena doméstica, né? Você vê mulheres bonitas, como eu falei, eles gostavam muito de retratar mulheres bonitas, né? Tem todo um cuidado com o vestuário, né?
Eu não conseguiria cozinhar vestida desse jeito, mas tudo bem. E vocês percebem muitos detalhes, né? Eram obras muito detalhadas. Então, você tem aqui a bandeja, você tem o cuidado em mostrar também os utensílios, né? A cerâmica, está o fogão a lenha. Aqui, uma mulher abrindo um katsuo. Seria um peixe bonito, né? Também mostrando todo o cuidado em abrir o peixe. E aqui também, vocês percebem um barril de saquê. Um barril de saquê e a outra mulher aqui, então, retirando o saquê para ser servido. Né? Aqui os apetrechos também para servir o saquê. Então, assim, eu particularmente perco horas, assim, né, quando eu vejo uma obra dessas, tentando ver todos esses detalhes e tentando entender o que está acontecendo na cena. Aqui também outra cena de Ano Novo. Né? Uma das grandes tradições do Ano Novo. O Ano Novo é a data mais importante para os japoneses, no calendário japonês. É uma época em que você tem uma série de rituais, tem uma série de alimentos, né, e bebidas que são relacionadas à época que você tem que beber ou comer para trazer bons auspícios. E um deles, com certeza, é o mochi. Então, aqui também o Tagawa Kunisada, mostrando uma cena do mochibiraki, ou do mochi, né, do arroz glutinoso, sendo pilado para fazer os bolinhos, para ser consumidos no Ano Novo. Então, aqui mostrando também todo o processo, né, do arroz cozido sendo amassado, do arroz ali sendo pilado. Né? Quem já assistiu aqui o mochi sendo pilado, o mochi sendo batido? Então, dá para reconhecer aqui, né, o pilão, alguém ali mexendo a massa, uma vasilha com água para não grudar na mão, e outra pessoa ali, né, pilando o arroz. E aqui também um registro do mochi grelhado sendo servido. Exatamente por essa característica do ukiyo-e, né, ser feito em grande escala e ser muito acessível, foi o que permitiu, posteriormente, a descoberta pelos grandes artistas do Ocidente. A gente percebe, no final do século XIX, um grande interesse dos artistas, principalmente os impressionistas. Monet, Degas, Lautrec, Renoir, Matisse, Van Gogh, todos eles beberam do japonismo, das referências japonesas. Eles se maravilharam com essa nova estética, né, com essa coisa mais livre, né, com as formas mais chapadas e as cores vívidas, né, algo que era muito mais sincero, né, autêntico ali. E uma obra muito famosa de Van Gogh é realmente essa reprodução de Hiroshige, né, literalmente. Né, vocês percebem aqui a reprodução. Van Gogh foi um grande admirador e um grande colecionador de gravuras de ukiyo-e. Se vocês perceberem, em museus do mundo inteiro, você tem muita coleção de ukiyo-e, porque você tem muitas obras. Né? Como ele foi feito em grande escala, você tem muitas obras ainda pelo mundo inteiro. Particularmente, tem um museu que especialmente junta toda a coleção de Van Gogh sobre gravuras de ukiyo-e. E não só na arte, né, figurativa, mas também quando Debussy compôs La Mer, inclusive não sei quem desceu e já viu a exposição lá embaixo, faz parte da trilha sonora, mas quando Debussy lançou a obra, a composição dele, La Mer, a capa original da obra era essa reprodução da Grande Onda de Hokusai. E depois disso, né, não só os grandes artistas europeus beberam dessas referências dos mestres japoneses, mas também depois, no final do século ali, XIX, os artistas japoneses também, com a abertura para o Ocidente, começaram a mudar um pouco as referências e também beberam dos impressionistas, né, num movimento contrário. Então, você também tem artistas japoneses que depois seguiram a linha do impressionismo. E o que eu realmente achei muito legal
do ukiyo-e foi realmente esse movimento do Japão, né, de você conseguir popularizar a arte, né, e a gente começar a entender que a arte não precisa ser algo hermético, não precisa ser algo que você olha e às vezes não entende a referência. Eu acho que um grande paralelo de que o ukiyo-e como arte, talvez atualmente, seja o mangá. Né? Então, você tem a arte dos quadrinhos, né, é considerada uma arte já também, né, mas é uma arte popular, é cultura popular, e você consegue atingir as pessoas. Né? Então, da mesma forma que a gente teve o ukiyo-e, lá entre os séculos 17 e 19, hoje em dia a gente também tem mangá, tem anime, né? A gente tem agora as séries e o cinema, que foi, inclusive, o tema da nossa palestra de dezembro. Nossa, apagou tudo. Eu queria convidar todos, né, se não tiveram oportunidade ainda, para assistir, né, para participar da experiência no andar térreo, exposição Japão em Sonhos, onde você tem realmente todas essas cenas. Infelizmente, não tem cenas de comida ali, mas você tem a projeção de várias imagens, né, desse universo do ukiyo-e projetados. Você fica imerso, né, nessas imagens. É muito bonito, com uma trilha sonora também fantástica. E por isso que eu quis trazer, na verdade, um pouco dessa estética da culinária em ukiyo-e. Mas vale muito a pena vocês participarem da experiência no térreo. A Biblioteca da Japan House está com uma coleção fantástica sobre o ukiyo-e. Para quem não sabe, a Biblioteca da Japan House também fica ali no térreo, ao lado do café. Então, vale muito a pena também explorar. Tá? Veio especialmente do Japão muito material sobre todos os aspectos do ukiyo-e. Né? Vocês viram que os temas são muito variados. Então, dá para encontrar o seu tema de interesse e ver retratado ali em ukiyo-e. Também a Google Arts and Culture tem uma coleção dedicada especialmente ao Japão e com uma coleção fantástica também de ukiyo-e. Então, se vocês se interessarem, dá para ir lá na coleção e ter acesso virtual a essa coleção. Tá? E, para quem também gosta dessas estampas, a lojinha aqui também tem lenços e tem estampas em ukiyo-e. Tá? Bom, muito obrigada e fico à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada a todos. Deixa eu levar aqui a... Isso. Na verdade, assim, você tem várias técnicas. Né? Você grava ali na madeira, né? Você aplica a tinta e faz a estampa no papel. E, às vezes, isso era feito com várias placas de madeira. Isso, cada um com uma cor. Então, você imagina o trabalho de fazer isso também. Mas também tinha a técnica de você colocar o fundo, né? E depois aplicar a cor à mão também. Ou, no início, você só tinha também a gravura em preto e branco. Tá? Depois que realmente eles foram desenvolvendo os pigmentos, as tinturas, e foi ficando cada vez mais colorido, né? Essas técnicas aqui também. Pode falar. Uhum. Então, sim, tem várias versões, às vezes pode ter mais de uma versão. É isso que eu falei, né? Você tem uma produção em série dessas obras. Mas o que eu tentei explicar no começo é que o ukiyo-e não é toda só xilogravura, não é só toda estampa. O ukiyo-e se refere a uma estética, né, relacionada a uma escola com o tema do ukiyo, né? Aquilo que eu falei, você teve uma manifestação cultural, né, de temas cotidianos ou relacionados à arte, né? Então, as cenas desse mundo, as cenas dessa cultura que são retratadas, que são pinturas,
gravuras, né, ou xilogravuras. Tá? Mas grande parte, sim, de ukiyo-e é feito de gravuras, estampas. Né? E foi o que realmente possibilitou que você tivesse essa grande, né, massificação, você tivesse essa grande divulgação da forma de arte japonesa. Na verdade, se você pensar, o ukiyo-e é talvez uma das grandes formas de arte, né, que divulgou a estética japonesa para o mundo inteiro. Ajudou muito também as exposições em Paris. As grandes exposições culturais que tinha em Paris trazia a arte, né, e curiosidades do mundo inteiro. E foi quando começou o movimento, né, dos artistas e das elites, né, dos nobres, ficarem muito interessados no exotismo das culturas orientais, o Japão entre eles. Mas eu achei muito, realmente bonito quando você identifica, né, como o ukiyo-e, esses temas e as técnicas, né, e essa estética influenciou muito os grandes artistas do impressionismo. Van Gogh, inclusive, falou que não tem como você estudar a arte japonesa sem ficar mais alegre. Né? É uma declaração dele. Ele realmente era um grande fã de ukiyo-e e da estética japonesa. Do século XVII ao XIX, mais ou menos, né, que a gente situa. Como que eles fazem para conservar esses papéis onde eram impressos? Então, o ashi é a técnica japonesa de fazer papel. Ela é feita com fibras, né, principalmente de um tipo de amoreira chamada kozo. E, na verdade, elas são muito resistentes. Né? É o papel com que você faz o pergaminho e é também caro, né? É uma técnica demorada, mas eles faziam. Papel era um objeto de luxo antigamente. Né? Posso fazer mais uma? Sim. Daí, e se eles preservam até hoje essas gravuras, sim, tem algumas que são preservadas até hoje. Até hoje. Realmente em muitos museus pelo mundo inteiro. Né? Como você teve uma grande produção de obras de ukiyo-e, né, exatamente porque foi uma técnica que possibilitou você ter reprodução em série, né, então muito se manteve, sim. E foi realmente uma produção muito prolífica. Né? Obrigada. Na verdade, é exatamente isso que eu fiquei surpreendida. Quando você fala em arte japonesa, o que mais aparece é o ukiyo-e. Você disse, eu sei que é uma cena, são ilustrações das mulheres bonitas trabalhando, que eles gostavam. Eu gostaria de saber se as mulheres realmente faziam, eu sei que elas não estavam de kimono e tal, mas elas faziam parte desse processo? Elas eram as artesãs ou não? Sim, tinha muitas artesãs, né? Aquilo que eu falei, aquela imagem talvez é uma imagem bem idealizada, né? Porque realmente você não vai cozinhar, né? Não consegue cozinhar com todo aquele aparato, né? Com todos aqueles ornamentos do kimono. E muito menos ficar trabalhando, né, ali em impressão. Mas as mulheres participavam, sim. E o tema favorito, um dos temas favoritos de ukiyo-e realmente são mulheres. Mulheres em cenas cotidianas, né, mulheres bonitas, artistas, né, homens também, principalmente, porque no teatro kabuki e no no você não tem mulheres, são só homens atores. E eles também fazem os papéis femininos. Né? Mas eles gostavam muito de retratar mulheres. E mulheres também, cortesãs, né? As geishas. E mulheres em cenas cotidianas. Só mais uma pergunta, desculpa. Eu não sei se é o termo correto, que você falou que é o wabi-sabi, né? O wabi-sabi. Que é um termo utilizado para... como que se diz? Assim, É um tema é um termo complexo, o wabi-sabi. Né? Mas é um dos que sintetizam a estética japonesa, de você valorizar a simplicidade, a elegância contida, de você valorizar o natural, a pátina do tempo, né? O tempo também interfere, né? E você pensar um pouco nessa impermanência das coisas, né? E você realmente valorizar a marca pessoal, né? A marca natural das coisas. Que é a exclusividade
qualidade de uma peça única, né? E aí, em contraponto, você tem a questão da gravura, que é para muitas impressões. E aí isso se encontra nesse wabi-sabi? Não, nesse termo. É uma coisa posterior? Não. O wabi-sabi é o conceito japonês da estética, né? De você realmente valorizar, talvez, coisas mais simples, né? Coisas mais limpas. Você apreciar o refinamento, né? Das coisas, talvez, inacabadas. O processo natural do tempo nas coisas. Mas o que eu quis dizer também é que, nessa estética japonesa muito única, né? Você tem todos esses movimentos, né? De também valorizar as coisas naturais da vida. E você percebe que, mesmo nessas manifestações populares, né, que o Oe não deixou de ser uma manifestação mais popular de arte, né, bem acessível, você percebe todo o cuidado de estar difundindo as outras artes. Então, você vê retratado ali com muito cuidado os kimonos, os utensílios, né? Você percebe arranjos de flores, né? O ikebana, a cerimônia do chá é muito retratada, né? Então, você tem todo esse cuidado de estar registrando ali também, né? Todo esse refinamento. E foi também uma forma de você popularizar, de você divulgar esses aspectos, talvez, elitistas da culinária, né? Da cultura, da arte japonesa, para um número maior de pessoas. E foi isso também que eu acho que possibilitou mais pessoas terem acesso a isso e formou, né, uma unidade, né, uma uniformidade, talvez, do ideal japonês, que não é algo inatingível ali, restrito à elite, né, mas, na verdade, todo mundo no Japão tem acesso a isso e já tem isso. Né, tem esse inconsciente coletivo também do que é o ideal japonês, né, e está ali, porque foi tudo muito, muito bem divulgado, muito bem documentado e muito acessível para todo mundo. Mais alguém? Alguma coisa? Uma pergunta? Hoje em dia existe algum artista que, não sei, que está vivo e faz essa arte ainda, de nome forte, expressivo? Não. Hoje em dia a gente não encontra artistas desse tipo de expressão específica. Porque, como eu expliquei, né, foi uma manifestação ligada a um momento, né? Teve ali um contexto, né, de uma formação das grandes cidades, né? Você teve uma classe, né, burguesa já ali querendo consumir, né, um tipo de arte. Então, nesse contexto, né, com uma vida mais prolífica ali de arte, né, de gente querendo consumir o teatro, a casa de chá, a cultura e as artes japonesas, que possibilitou esses artistas de fazerem esse movimento. E a gente situou entre o século XVII e o século XIX, porque depois já foram aparecendo outros movimentos artísticos no Japão. Mas, além de ter influenciado outros artistas pelo mundo inteiro, principalmente os artistas do movimento impressionista, até hoje, sim, você tem muitos artistas, né, que bebem dessas referências, que se inspiram nessas artes, que a gente pode perceber, até hoje são atuais, são pertinentes nos temas, né, na estética e, às vezes, também nos temas. Que nem eu falei, você vê obras de grafite, né, que reproduzem aquela onda de Hiroshige, né, que é a obra talvez mais reproduzida, mais conhecida no mundo inteiro, né, de arte japonesa. E você vê muita estampa por aí. E como decoração, izakayas, assim, sim, sim, se inspira, né? Porque a gente viu, o sake está muito presente nas obras, né? Vários tipos de culinária, né? Das pessoas cozinhando, fazendo sake, fazendo miso, fazendo shoyu, né? Pescando, preparando. Então, na verdade, sim, o material é muito rico. A dificuldade foi selecionar algumas obras mais pertinentes, né? E tentar explorar um pouco esses detalhes. Por isso, assim, o melhor talvez seja cada um tentar, né, explorar. A gente tem material muito rico aqui na Japan House, né, de se interessar, porque é muito divertido, é muito bonito e é muito gostoso mesmo. Muito obrigada. Bom, queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer a Japan House São Paulo e queria convidar a todos, principalmente para conhecer
a experiência imersiva aqui no Andar Térreo, Japão em Sonhos, que vai até o dia 26 de abril. Obrigada e boa noite.